essa é a aula de desenho 1 para designers. Eu sou o professor Paulo Vanucci e nós vamos iniciar a aula. As referências para essa aula todas estão relacionadas com o curso de desenho dado pela professora doutora Vânia Valente, da Unesp de Bauru. Então nós vamos começar aqui fazendo uma introdução do curso. O curso de desenho basicamente ele se divide na parte de expressão artística e representação técnica. E vocês, num primeiro momento, estarão trabalhando com a parte no desenho 1, com o desenho geométrico. Posteriormente, em outros cursos de desenho, vocês vão estar vendo a geometria descritiva, a perspectiva, Mas, inicialmente aqui, a gente vai estar falando do desenho geométrico. Vamos colocar uma diferenciação entre desenho, entre desenho técnico e desenho artístico, só para vocês terem uma ideia abrangente do que seria, Então, se eu tenho um objeto que deve ser descrito tanto na forma como desenho técnico ou desenho artístico, se ele for um desenho técnico, como essa figura que a gente está vendo aqui, ele já tem uma linguagem técnica, gráfica universal. Então, você consegue conversar com um desenho técnico aqui no Brasil, com um profissional da área de exatas, por exemplo, um desenho lá na Alemanha, porque a linguagem técnica gráfica é universal. O desenho técnico, ele fornece dimensões do objeto, às vezes fornece algum acabamento, a tolerância, a montagem. Normalmente você faz um desenho técnico para que esse objeto seja construído posteriormente, tem uma montagem. Bom, e o desenho artístico, ele normalmente é livre de normas, ele pode ter várias interpretações, ele reflete sentimentos e vem de ideias algumas vezes, O desenho geométrico, ele consiste nada mais, nada menos do que um conjunto de processos para a construção de formas geométricas e resolução de problemas com a utilização de régua e compasso. Aqui nessa figura nós temos vários exemplos de instrumentos que a gente vai utilizar nesse curso. Já a geometria descritiva, ele é um ramo da geometria que tem o objetivo de representar objetos de 3 dimensões em um plano bidimensional e, a partir de projeções, determinar distâncias, ângulos, áreas e volumes em suas verdadeiras grandezas. A perspectiva, ela está no nosso cotidiano. Ela tem a função de representar objetos tridimensionais numa superfície plana, uma superfície bidimensional. Isso fornece o objetivo de recriação da posição relativa e a profundidade desses objetos. Então, aqui nós vemos temos 2 exemplos de perspectiva, um objeto tridimensional no plano e aqui também. No nosso plano de ensino, nós temos como objetivo geral que o aluno precisa ser capaz, ao sair desse curso, de representar graficamente, através do uso da geometria plana, formas do mundo real e também do imaginário, resolvendo alguns problemas com traçado de formas geométricas planas. O objetivo da disciplina, de uma maneira mais generalista, seria que nós vamos trabalhar com formas, tamanhos e composições e exercitar o pensamento gráfico com instrumentos de desenho. A lista de materiais que nós vamos utilizar para esse curso vão ser esquadro, o esquadro médio de 30 e 60 graus, esse aqui é um esquadro 30 e 60 graus. A sugestão é que vocês usem um esquadro da Desetec, que é um material bom. Sem graduação, o esquadro, ele também não tem inclinações nas bordas. Outro esquadro médio de 45 graus é esse aqui. Uma lapiseira 0,5, uma grafite 0,5 milímetros, um lápis HB ou 2B grafites médios para macio,
No caso, quanto maior o valor do lápis B, né, mais macio ele é. Quanto maior os valores do H, mais duro ele é. Um compasso, né, de boa fabricação, aqui temos esse exemplo da Trident, mas pode ser de uma outra marca. Um bloco de papel sulfite, formato A3, sem margem, tá? Branco. Uma régua acrílica com uma graduação de 30 centímetros. Um transferidor. Uma lixa de unha para, às vezes, nós apontarmos, por exemplo, até a parte de grafite do compasso, né? Um paninho, uma flanela para limpeza dos materiais, tá? Um potinho com álcool, que às vezes fica a sujeira do grafite. Uma fita crepe para prender o papel A3, tá? E uma borracha. Portanto, nosso conteúdo programático ele vai para se dividir aqui. Nós temos a forma bidimensional, as simetrias, a razão áurea, estruturas geométricas bidimensionais, né, que são malhas, e malhas de Escher. Os critérios de avaliação, né? Nós vamos avaliar o curso através de pranchas de desenho em sala, valendo de 40% no total, e os trabalhos bimestrais valendo 60%. No total, você tem uma nota 10. Né? Cada prancha que você entregar vai valer de 0 a 10, aí eu somo essas notas e multiplico por 40%. Então, quando você nós terminarmos a primeira aula, você já vai ter um exercício para entregar. E se você entrega esse exercício na primeira aula, você tem uma nota na próxima aula, né? Termina a primeira aula e vai para a próxima aula, você tem que entregar o exercício. Se você entrega o exercício na próxima aula, você tem nota 10 no exercício. Na aula seguinte, se você não entregou a prancha na aula seguinte, você vai deixar para entregar a 2 semanas depois, a nota cai pela metade. E no terceiro caso, se você entregar na terceira vez, o professor não vai receber, tá? Então a média geral é dada por maior que 5, se você ficar com 4,9, você não passa, né? E a frequência é 70% de aprovação frequência. Aqui estão as formas que a gente multiplica aqui. Então 40% da nota das pranchas e 60% da nota dos trabalhos, somamos e você tem a nota 0 a 10. Alguns aspectos que vão ser considerados, né, na nota das pranchas se você é assíduo na entrega dos trabalhos, o seu traçado gráfico, a representação geral, se você é caprichoso, tem uma certa limpeza, os critérios geométricos que estão envolvidos na construção do seu desenho, a iniciativa e a criatividade na elaboração e representação das teorias trabalhadas vão ser considerados também. Esses critérios nós estamos seguindo como fonte, né, a professora doutora Thaís Regina Ueno Yamada. E o exame final, se você não conseguir uma nota aí, você tem a chance, de acordo com os regimentos da Unesp, de tentar uma nova chance aí para fazer um exame final. A frequência mínima, como eu falei, 70% das aulas do semestre você tem que ter. Bom, agora a bibliografia, tá? Como referências bibliográficas, a gente vai utilizar esse autor Barbosa, Descobrindo Padrões em Mosaicos. Então ele inicia o livro falando basicamente de mosaicos, as construções que existem, possibilidades de pavimentação num plano, né? Principalmente a arquitetura utiliza bastante a ideia de mosaico nas suas construções. Ele fala também como são os mosaicos da natureza. Depois a gente entra para o livro do Carvalho, de desenho geométrico, Rio de Janeiro. Esse livro ele tem a biblioteca, né? Se vocês entrarem lá, vocês vão conseguir adquirir o livro. Temos também outros livros para referência bibliográfica, que é esse livro da Clarissa Ferreira Albrecht, Desenho Geométrico. Temos esse do José Carlos Putinock, Desenho Geométrico.
Temos esse livro, O Poder dos Limites, né? Harmonias e Proporções da Natureza, Arquitetura e Arte, George Toxin. Ele inicia a conversa no livro, dando exemplo de uma flor, por exemplo, como que ela é formada no centro dela. E se você pegar essa flor e você estudar a geometria dela, ela vai ter esse formato aqui no centro. E aí, se você estudar uma linha dessas daqui, você vai formar essa geometria, tá vendo? Então é um livro bem interessante para se estudar. Temos aqui o livro da Ellen Kimberley, Geometria de Design, o Design, Estudo sobre Proporção e Composição. Ele fala um pouco de seção áurea, como que isso ocorre em seres vivos, animais, né? Ele dá o exemplo da espiral das conchas. E ele fala também que esse espiral das conchas ele tem uma relação matemática logarítmica. Então aqui, por exemplo, ó, isso cresce logaritmicamente. Então esse é a espiral áurea. Temos o livro do Munari, Design e Comunicação. Ele dá esse exemplo aqui de visualização, né, de objetos. Temos o livro do Wonk, Princípios de Forma e Desenho, é bem completo. Temos o Fontoura, né, Decomposição da Forma. Ele dá esse exemplo aqui, né, de uma forma vazada. Ela tem um objetivo de acordo com a cor que ela possui no desenho, mas se você muda de cor, ela se torna preenchida, né? Então ela mostra um outro tipo de relação. Temos aqui esse livro, Materiais Manipulativos para o Ensino de Figuras Planas, né? E nisso a gente tem um exemplo do geoplano, que é um material para alunos explorarem o potencial de criarem novas figuras planas. Por exemplo, utilizando um plano de madeira, pregos e um elástico, né? Se cria qualquer tipo de geometria. Bom, agora a gente vai entrar no conteúdo da disciplina, né? Então, vamos começar falando da linguagem visual. Então, a linguagem visual ela constitui a base da criação do desenho. Um desenho nada mais é que a expressão visual da essência de algo. Existem princípios, regras e conceitos com relação à organização visual. Nós vamos aprender. Então, elementos conceituais. Quem são os elementos conceituais? São o ponto, a linha, o plano e o volume. Então, ponto, a linha, o plano e o volume. Um ponto, ele não é visível. Na realidade, ele não existe também. São ideias do imaginário, tá? Se a gente pegar uma mesa aqui, por exemplo, a gente observar a quina da mesa, pra gente é como aqui se tivesse um ponto, né? Uma reta é um conjunto de pontos seguidos um na frente do outro, formando uma retinha. Então a mesa aqui, a borda da mesa aqui seria a nossa reta, né? O plano seria um monte de retas, todas em paralelo, formando o plano, que é o plano da nossa mesa. E o volume, que seria um monte seria o tampo da mesa aqui, que são vários planos um em cima do outro, formando o volume. Aí nós temos os elementos visuais do desenho, que são o formato, como essa figura aqui, você vê vários tipos de formatos, né, triangulares, o tamanho é diferente, tá? A cor do objeto, tem várias cores, né? E a textura do objeto, certo? A superfície. Então aqui nós temos formatos diferentes nos elementos do desenho visuais. Temos exemplo de tamanhos diferentes de objeto. Temos exemplos de cores diferentes do objeto, de texturas diferentes do objeto. Então esses são os elementos visuais e seus exemplos. Os elementos relacionais, né? Então são a direção, a posição, o espaço e a gravidade. Então esses elementos relacionais, eles mostram a localização dos objetos e a inter-relação dos formatos em um desenho, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos os elementos relacionais de direção,
Se eu imaginar que aqui tem uma reta no meio desse quadrado, no próximo quadrado a reta já é inclinada, aqui mais inclinada ainda. A posição está variando em relação à horizontal, né? O espaço, você coloca um plano na frente do outro, você parece que um objeto está na frente do outro, né? Mas só essa linha em branco aqui, ó, dá essa percepção de espaço. E a gravidade, né? O objeto girando, flutuando, dá a sensação de gravidade, que é psicológica. Ela não é visual. Elementos de desenho práticos, que são representação, por exemplo, a representação dos símbolos religiosos que a gente tem e utiliza até hoje, né? O significado desses símbolos, a função, né? Por exemplo, eu posso utilizar, quando eu pego uma rosa na minha mão e ela representa uma coisa. Se eu substituo essa rosa por um planeta, que nem está aqui, parece que você está tentando salvar o planeta, né? Então essa é a representação dessa ideia. E aqui, dependendo do que você escolha para representar o nome das coisas, né? Por exemplo, terra, represento pela cor verde, uma folha, fogo, represento da cor laranja, e assim por diante. Eu tenho representações diferentes. Os limites de superfície são indicados pelas linhas, né? Então uma linha pode ser mais fina, uma linha um pouco mais grossa, uma linha curva, vai depender da situação do meu objeto. Daí nós temos a forma bidimensional e tridimensional. Exemplo de forma bidimensional são os campos de futebol, né? Nós utilizamos isso na vida do ser humano aí, figuras planas, né, para trazer à tona o nosso cotidiano. Ou objetos tridimensionais que estão presentes na nossa vida. Formas orgânicas ou geométricas, né? Nós temos aqui formas geométricas, orgânicas, como essa daqui, feitos à mão, como essa, ou mesmo acidentais, como um pingo de uma gota de tinta no chão. Exemplos de utilização de forma, né? Nós temos o símbolo da Toyota, por exemplo, o símbolo da Mitsubishi. Esse exemplo de cartaz para a primeira Bienal Internacional de São Paulo, ele utiliza várias formas que dão uma profundidade para o plano, né? Ou círculos concêntricos e alternados, ele não limita com uma linha preta aqui em volta desse círculo, né? Mas ele dá algumas ideias geométricas que parece que você está enxergando círculos aqui, elipses, né? E o Piet Mondrian, da composição de 1921 também, ele utiliza as linhas para limitar as cores. Outros exemplos de utilização de formas são as malhas de Escher. Você pega um objeto, você faz a repetição dessas formas e altera as cores, né, que você trabalha, formando esses objetos, ou esses objetos aqui. Algumas percepções que a gente tem que ter podem se originar da teoria da Gestalt, né, que sintetiza certas leis sobre a percepção humana das formas. Essas leis falam um pouco do comportamento natural do cérebro, né, e o modo de percepção humana. Então, nossa percepção não é capaz de identificar um número ilimitado de elementos independentes. Veja aqui, se você olha nessa imagem, você primeiramente vê essa imagem cheia. Aí a sua mente começa a isolar alguns pontos aqui e agrupar alguns elementos. Tá? Então a gente tenta intuitivamente unificar e organizar os elementos da imagem em unidades simples. Isso faz parte do nosso funcionamento do cérebro. A lei da Gestalt traz uma das leis, que é a lei da aproximação. Então, é uma lei que a gente tenta associar elementos próximos em grupos. Então, é como se nós, olhando esses objetos na nossa mente, tentasse juntar certos elementos que são parecidos, né? Próximos. Então, essa é a lei da aproximação.
Aqui nós temos objetos, que é um único grupo, e nosso cérebro tende a criar grupos mais próximos aqui, fazendo uma divisão. Então, nós temos grupos separados, né? Essa é a lei da aproximação. A lei da forma fechada, ela faz com que o nosso cérebro perceba que uma situação como essa, né, nós tendemos a fechar os objetos, estão vendo? Como esse exemplo aqui. A lei da similaridade, né, ela associa elementos parecidos. Então, aqui nessa imagem são bolas amarelas e brancas, né? Ele aproximou essas bolas amarelas e deixou distante as bolas brancas, formando uma caneca de cerveja, por exemplo. Tá? Ou aqui um batom, é um prédio também, tá? Só que ele aproximou as mãos de cores pretas, as mãos de cores brancas, e aqui as bocas de cor preta. Então, fazendo isso, ele cria objetos aí. A lei de similaridade, ela também associa elementos parecidos, né? Então, cabe aqui nesse exemplo. Então, esses elementos triangulares que são parecidos vão tentar se ajustar às partes triangulares aqui desse objeto de circunferência. Então, ela vai tentar se autoajustar dessa forma. A criação da forma, em relação à criação da forma, né, nós podemos intervir numa estrutura e criar novas configurações. Então, eu posso fazer uma intervenção por seccionamento. Então, eu coloco dois objetos como esses circulares, um próximo do outro, e retiro, seccionando a parte interna entre eles. Eu adiciono os dois, ou eu subtraio uma parte do objeto, nesse caso aqui quadrada dessa circunferência, ou eu posso agrupar partes iguais, né, como a gente viu ali em cima, ou ainda fazer operações de simetria como essa. Aqui nós temos exemplo de um esqueleto de um projeto de design gráfico do curso de enfermagem do professor Walter Matos, né? Então temos aqui um grid, como que é feito um grid de um logotipo, tá? Então ele começa fazendo os objetos bem simples, né, para criar um logotipo mais complexo. E aqui nós temos os grids de exemplos de objetos que se deram bem no mercado, né? Que é o símbolo da Nike, por exemplo, o símbolo da Apple, o símbolo do McDonald's, o símbolo da Adidas, o símbolo da Volkswagen, o símbolo da Shell, o símbolo da Fórmula 1, o símbolo do Google, o símbolo da Under Armour, o símbolo da Android, o símbolo do Twitter, o símbolo do Santander, o símbolo do Pluto,